bate-papo descontraído. Amores modernos. Conexões humanas. Bora pro date? Hey Morena, aqui começando mais um podcast. E é o seguinte, minha filha, toda vez que alguém pergunta, Diogo, o que você faz de serviço? Sabe o que eu respondo? Eu digo o seguinte, com uma voz bem sexy, né? Eu sou o profissional que leva pessoas para viajar para lugares maravilhosos, onde elas podem se conectar com grandes emoções e possam ter grandes transformações em suas vidas. Uau, Diogo, você é agente de turismo? Não, eu não sou agente de turismo, eu sou um simples terapeuta. Porque como terapeuta a gente leva as pessoas para viajarem para dentro de si, para que elas conheçam partes delas que elas não conhecem muito bem, para que elas descubram dores, amores, talentos, dons. A terapia tem esse processo maravilhoso de trazer à pessoa coisas que ela nunca antes imaginou. Mas sabe o que é bem legal também? Quando a gente faz coisas diferentes na nossa vida que também despertam coisas dentro de nós e traz para fora. Por exemplo, uma viagem. A gente pensa que é só viagem para dentro, a gente viaja para fora também. E nessas viagens para fora, seja fora da sua cidade, fora do seu estado, fora do seu país, quando você está em outro lugar, parece que coisas dentro de você remexem, e você aprende muito sobre si mesmo, aprende muito sobre a vida, sobre o mundo. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Eu quero falar hoje com você sobre viagens e autoconhecimento. E para falar disso, eu trouxe uma pessoa mega especial. Ela é turismóloga, uma grande amiga, profissional de marketing, instagrammer e tem que ser sagitariana, né? Minha amiga Fernanda Marinato, seja bem-vinda, Fê! Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu tô muito feliz de estar aqui. Eu também tô muito feliz que você tá aqui. Fê, eu tava pensando assim, nossa, Sagitário é o signo da viagem. Sim, sempre remetido a isso, né? Sempre signo da viagem. Aí eu tenho uma curiosidade para saber sobre você. Você acha que esse seu desejo por viajar veio da sua alma sagitariana, que você encarnou aqui, já vê essa alma sagitariana, tem esse desejo? Ou aconteceu alguma coisa quando você era criança que despertou essa fagulha pra você? Eu acho que, assim, ser sagitariana, lógico que tem um peso muito grande, né? Que eu acho que, tipo, sai um pouco de ser, assim. Acho que eu tenho muito de sagitariana. Acho que eu sou a pessoa mais sagitariana que eu conheço. De todos, assim. Eu tenho tudo. Desde da pequena coisinha do, sei lá, um pezinho no alcoolismo, desde a viagenzinha, desde, sei lá, ser muito criativa e ser muito comunicativa e tudo. Mas eu acho que conforme o tempo foi passando, assim, eu acho que vivendo aos poucos e tudo mais, acho que, sim, despertou um desejo além do signo. Quando você era criança, qual foi a primeira lembrança que você tem de, tipo assim, mãe, eu quero conhecer tal lugar, uma viagem, alguma coisa assim? Você tem alguma memória? Não muito de criança, assim. Eu acho que isso foi uma coisa que aconteceu mais na adolescência, assim, mais pra fase adulta. Porque eu era uma criança meio perdida, assim, e minha mãe sempre me criou muito presa, né? Tipo, de passear ou alguma coisa assim, mais longe. Minhas viagens eram pra visitar a família, ir no interior, visitar uma família, ir em Minas Gerais, com minha família é toda de lá. Vamos visitar uns parentes, vamos comer um biscoito na casa de alguém, sei lá. Era sempre meio que assim. Não era uma viagem. Minha família nunca foi de viajar pra fazer uma viagem de turismo e tal, né? Mas quando eu comecei, sei lá, fiz uns 16 anos, aí fiz minhas primeiras viagens. Fui pra praia pela primeira vez. Como é que foi isso? Eu fui pra praia com 16 anos pela primeira vez na vida. Então, tipo, quando eu vi o mar, eu falei, meu Deus, o que é isso? Coisa linda. E nem foi hotel, nem nada assim. A gente foi numa excursão. E eu vi o mar pela primeira vez. É tipo aquela conexão com a natureza. E, meu Deus, esse lugar. Vi o pôr do sol na praia pela primeira vez. Então, isso já foi tocando de uma forma diferente. E aí, depois eu fiz minha primeira viagem, sozinha. Fui viajar com a minha prima. Fui pra Paraty. Aí foi uma viagem de turismo mesmo, que eu fiquei em um hotel e fiz passeio, andei de barco. E aí eu falei, não, é isso que eu quero fazer. Nossa, então que foi demais. bem mais adulto, assim, não tive esse contato antes. Mas aí despertou, acho que virou a chavinha de falar, não, é isso que eu quero fazer. É isso que desperta a felicidade em mim, sabe? Então foi bem devagarzinho. Aos poucos você foi construindo essa Sim, foi essa ideia. bem diferente, assim. Você falou do... Quando você viu o mar pela primeira vez, eu lembrei de um texto, de um livro que é muito especial pra mim. Toda vez que eu falo alguma coisa daqui, eu falo, não, porque o João tem a ver com isso, o João tem a ver com isso também. Né? Foi um livro que você me deu de presente, chamado Livro dos Abraços, do Eduardo Galeano. E tem um trecho do livro que uma criança nunca tinha visto o mar. E aí ela falou, pai, eu quero ver o mar, quero ver o mar, quero ver o mar. E a criança não tinha referência. E ela falou, pai, me leva. Aí o pai um dia levou a criança. E quando a criança ficou com o pé na areia e olhou o mar inteiro, ela chorou e disse, pai, o mar é tão grande, é tão bonito,
me ajuda a olhar que eu não consigo olhar sozinho. Ai, que lindo. Então, acredito que quando você fala o mar pela primeira Sim. vez, talvez tenha, quando você falou, me veio essa emoção desse texto, né? Então, é porque é uma sensação, acho que foi até legal, assim, eu ter ido mais velha pra praia pela primeira vez, assim. Com 16 anos já entende um monte de coisa, né? Então, acho que a conexão ela foi muito diferente se eu tivesse ido criança, por exemplo. Lógico, eu teria me divertido muito se fosse criança pra lá. Mas ter ido adulta, assim, foi uma outra coisa, assim. Eu lembro que foi muito engraçado até quando eu fui entrar no mar pela primeira vez, que eu achei que era igual piscina. E aí eu achei, beleza, vou pisar aqui na água, vai afundar, vou morrer. Então, beleza. Não, aí eu fui com tudo, né? Tá, e me joguei no raso. Eu me machuquei assim que eu entrei no mar. Então, me cortei toda na areia, enfim. E aí eu falei, meu Deus, eu não entendo nem como funciona o mar. E aí, aí você vai devagarzinho entendendo que a onda vem e que o mar vai afundando. Então, assim, você vai se conectando aos poucos. Eu chorei pra caramba. Teve uma vez que eu tava dentro da água, assim, e aí veio uma onda e tal. Aí eu tava com meu pai, tava com a minha mãe, aí, eu olhei ao redor, assim. Eu falei, nossa, cara, que imensidão maluca. E a água é salgada, eu achei aquilo bizarro, que eu não entendia nada. E eu lembro de tudo. Desse dia, eu consigo me lembrar de todos os detalhes, de tocar na areia pela primeira vez, da sensação da água salgada na boca, de como eu fiquei depois. Eu fiquei morta de cansada, de tanto que eu brinquei na água e tudo mais. Então, eu lembro de todas as sensações que eu tive desse dia. Foi incrível, assim, da primeira vez que eu fui na praia. Que demais, meu. Você que tá ouvindo aqui a gente, como é que foi a primeira vez que você foi pra praia? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber também a sua história também. Nossa, que demais, Fê. E como é que foi esse Paraty? Aí você foi pra Paraty. Fui pra Paraty. Sozinha com a sua prima. Foi com a Vanessa? Foi com a Vanessa. Gente boa, Vanessa. Ela é maravilhosa. Acho que ela tem um peso muito grande, assim, nessas coisas de viagem pra mim. Porque ela que me colocou a primeira vez pra fazer uma viagem. E as outras viagens também mais curtas que a gente fez foi junto. E a gente tem isso até hoje, assim, de fazer uma viagenzinha e tudo mais. Mas essa viagem de Paraty, ela foi muito incrível pra mim, porque foi assim que eu fiz 18 anos. Foi meio que o meu presente de aniversário. E eu fui pra lá com ela, a gente ficou 5 dias em Paraty. E assim, foi aquela coisa de turismo mesmo. Então, pesquisar na internet, um hotel, e nananã, e o passeio, e chegar lá, e contatar uma agência. Então, assim, coisas que eu não fazia ideia, que eu só fui, ver isso de novo na faculdade e tal. E aí eu falei, nossa, cara, que loucura. A gente fez um passeio de barco, nunca tinha andado de barco na vida. Então, foi muitas primeiras vezes, assim. Primeira vez num hotel, primeira vez viajando sozinha. A gente com liberdade, né? Que nem eu falei, eu fui criada um pouquinho mais presa nessa coisa de sair pra longe, ou ficar muito tempo fora, a não ser viagens de família. Então, a gente tava livre, a gente tava, com liberdade. A gente pode fazer o que quiser, a gente pode voltar a hora que a gente quiser. Eu tinha 18 anos, já podia estar numa balada. Ai, meu Deus, o que é isso? E, então, eu tocou muito nesse ponto de liberdade pra mim também. De me sentir livre, mas me sentir responsável por mim também. Então, eu tava lá, eu e ela, a gente tinha que cuidar uma da outra. E a gente tinha que cuidar da gente mesmo. Só que a gente tava livre. Então, tudo que acontecesse era um problema nosso. Meu, olha que incrível. A gente já consegue ter algumas lições sobre autoconhecimento já com Sim. isso, né? Viagem te ensinou um pouco sobre o peso da liberdade, O peso né? da liberdade, com certeza. E ele é muito pesado. Às vezes a pessoa, o que você quer? Eu quero ser livre, eu quero viajar porque é legal, porque, nananã. Cria uma coisa, mas assim, as pessoas às vezes prezam por segurança. Que é as pessoas que vão viajar com uma agência de viagem, com um grupo de excursão, ou que preferem ter a segurança de já ter passeios antecipados, fechar tudo com antecedência. Que aí, será que você realmente está livre naquela viagem? Não, porque você já está com um roteiro todo específico, então você não está livre. Para fazer... Inesperado, né? Sabe? Então, isso é uma coisa que eu prezo muito nas minhas viagens também, de deixar as coisas acontecerem, fluírem. Mas esse é o tipo de turista que eu sou, sabe? Uhum. Mas tem essas viagens que são mais fechadas também. E aí você tem um contato com a liberdade um pouco diferente, entendeu? Sim. Então, essa viagem de Paraty foi uma viagem meio que assim, mais fechada, porque a gente meio que fechou os passeios antes, vamos de grupinho, só as duas, então a gente fez os passeios de barco, fez os passeios de jipe, então tava tudo fechadinho o roteiro. Então, a liberdade a gente achava mais à noite, assim, vamos passear, vamos ali, vamos ali. Só que a gente tinha essa coisa de ter o contato com a liberdade, mas meio perigoso, porque é tudo muito novo também. E vocês eram novos. Ela é um pouquinho mais velha só que você, né? A Vanessa é 8 anos mais velha que eu.
Nossa. Então eu tinha 18, ela tinha 23. 20, eu não sei fazer conta. Somos de pessoas, gente, somos eu sou de humanas. Você falando da viagem assim, você falou que só depois quando você foi ver na faculdade sobre essa questão de organização. Foi nessa viagem de Paraty que despertou em você o desejo de fazer faculdade de turismo? Ou foi alguma outra coisa que rolou? Eu ter feito faculdade de turismo é a coisa mais engraçada do mundo. Porque eu ainda não tinha essa consciência de tipo, eu quero viajar e ter viagens como estilo de vida e tudo mais. E aí, quando eu fui para fazer faculdade, eu passei em engenharia mecânica. Olha a minha cara de engenheira mecânica que desenha carro. Nossa, não existe, né? Que fita. Aí eu passei para engenharia, porque meu tio falou para mim que trabalhava na Toyota, e aí poderia, tipo, me arrumar um emprego. Aí tá bom, faz aí o que der e tá bom. Vamos desenhar os volantes, Deus que guia o nosso destino. Beleza, só que não. E aí, na mesma faculdade que eu fazia engenharia, tinha o curso de turismo. E eram basicamente os únicos 2 cursos que tinha de humanas na faculdade, era turismo e secretariado. Aí eu, secretariado não, né? E aí eu falei, tá bom, vou ver esse curso de turismo aí qual é. E aí eu pedi para frequentar as aulas por uma semana. Eu faltei nas minhas aulas de engenharia e comecei a frequentar a aula de turismo. Aí eu pedi pros professores, oi, tudo bem? Posso ficar aqui nessa aula de ouvinte e tal? E eles deixavam. E eu fiquei lá, ouvindo. E eu me apaixonei, cara. Eu amei. Tipo, o que eles estavam falando, super combinava. Eu, tipo, assistia aula de humanidades. E aí eu falei, é isso. Vou fazer. Aí eu prestei o vestibular, passei logo de primeira. E eu falei, tá bom, é isso. E aí, no curso que eu fui aprendendo as coisas. E aí eu fui me conectando mais. E aí se aproxima da área, aproxima de pessoas da área. Conversa com muita gente, né? Eu falo que o mundo do turismo, ele é muito pequeno. Todo mundo se conhece. Todo mundo se conhece. Gente que trabalha na empresa X, que trabalha na empresa Y, todo mundo se conhece. Ou estudou com alguém que se conhece. Então, assim, é um mundo desse tamanho. E aí você acaba conhecendo muita gente e acaba tendo outro tipo de contato também com as pessoas. E aí você vai entendendo o que você quer, sabe? Do turismo em si. Que demais. E você sentiu diferente? Assim, o assunto turismo, a gente vê na faculdade que a faculdade ela fala uma coisa, só que no skin the game, né, na vida real, a gente vê que é outra coisa completamente diferente. O que você viu de diferença no que você aprendeu na faculdade sobre turismo e na sua vivência, tanto nas suas próprias viagens, quanto você trabalhou um tempo, né? Eu já trabalhei em algumas áreas de turismo, assim, porque o turismo é um curso muito amplo, né? Você pode meio que trabalhar com tudo. Então, porque eu fiz curso mais mercadológico, né? Então, você acaba podendo trabalhar com tudo. Você pode trabalhar com eventos, você pode trabalhar em agência, você pode trabalhar em hotel, você pode trabalhar em 1 bilhão de coisas que o turismo acaba abrangendo, né? Mas eu trabalhei em hotel, trabalhei com eventos dentro do hotel, aí trabalhei com recepção, trabalhei na Decolar, né? Fui consultora comercial de agenciamento de hotel. Então, já tive outro tipo de contato, desde, sei lá, de vender um pacote ou ajudar alguém a montar um roteiro. Então, você tem 1 bilhão de coisas para você fazer. Só que a faculdade, ela te ensina, basicamente, a vender viagem, a montar um pacote, ou vai te ensinar um pouquinho do mercado mesmo. Então, eu tinha aula de marketing, tinha aula de administração, tinha aula de agenciamento de viagem mesmo, de como montar os roteiros, tinha aula de eventos, tinha aula de contabilidade. Então, é um curso que pega um pouquinho de tudo. Então, você consegue trabalhar com tudo. Mas acho que, na vida real, assim, você fica meio frustrado fazendo turismo, sabe? Porque, por ser um curso muito amplo, você aprende um pouco de tudo e não foca em nada. Quando você vai pro mercado de trabalho, você fala, tá... E agora, José? E agora? O que eu quero fazer? No que eu me encaixo? Porque, tipo, eu fiz turismo, posso trabalhar numa recepção de hotel. Você, que é formado em jornalismo, poderia trabalhar numa recepção de hotel. Então, pra que eu me formei? E aí você acaba saindo um pouco frustrado em relação a isso. Mas é um curso que te ensina muita coisa, porque você fica com essa visão ampla de tudo. Então, por um lado é bom, mas por um lado é ruim. Aí você vê aonde você se encaixa mais. Porque tem gente que gosta de trabalhar com agência, tem gente que gosta de trabalhar nessas áreas que ensinam, entendeu? Mas eu acho que eu não me encontrei muito nessa parte, por isso que eu fui pro marketing depois. Sim, mas já a gente chega nessa parte que você virou marqueteira. Ok, vou te falar um negócio pra você agora. Uma vez eu ouvi de uma colega num curso que ela falou um negócio assim. Toda viagem internacional ela é um desbloqueio da sua mente.
Porque você acha que uma viagem internacional ela é mais difícil do que uma viagem normal, porque você tem que tirar um passaporte, etc. E que no momento em que você faz a primeira viagem internacional, é muito comum que no ano seguinte, ou em até 2 anos, você faz mais viagens internacionais. E eu me recordo quando eu fui para a Argentina pela primeira vez, eu tava morrendo de medo. Porque assim, né, o brasileiro que eu tenho um pouquinho mais de dinheiro vai para Argentina, né? Que é mais barato que para Pernambuco. É mais barato que para Pernambuco. E aí a gente foi pra Argentina pra fazer um roteiro de churrasco. A gente fez tudo isso, tudo arrumado. Um amigo nosso lá ajeitou, a gente foi, nem sabia o que ia acontecer. Só de repente, ó, já tem tango, beleza, tem churrascaria. E eu lembro que eu tava muito nervoso, com medo de acontecer alguma besteira, alguma coisa errada, porque eu nunca tinha feito isso. E aí a gente foi pra lá e teve uma experiência assim maravilhosa, cultural, de percepção, e eu descobri uma coisa, até falei com o João, ele até deu risada, que na minha cabeça, quando você ia para outro país, mudava o filtro, né? Que a gente via filme de outro país, você tava no México, é tudo amarelo, aí você vai para uns lugares diferentes. Cheguei lá, puxa, é um São Paulo sem sujeira, em Buenos Aires. Sim, essa sensação. E eu queria saber de você se houve se você também tinha esse pensamento de que viagem internacional é mais difícil, e que quando você fez a sua primeira viagem internacional, se você desbloqueou alguma coisa na sua cabeça, assim, de diferente. Teve um clique, porque uma liberdade é uma coisa, uma liberdade para ti no Rio. Uhum. Outra coisa é uma liberdade você, e sei lá, ir para Tailândia, que eu sei que você já foi. Sim. Me conta um pouco mais sobre isso. A minha primeira viagem internacional foi para o Chile, em 2016. Então, eu era bem nova também. E assim, foi uma viagem de última hora. Então, a minha primeira viagem internacional ela foi marcada 2 dias antes. Ah, tá. Eu sei que viagem foi essa. Foi uma loucura, porque... Quer contar essa história? Porque o Bruno, ele, do nada, ele decidiu ir pro Chile. A gente namorava na época. E ele falou assim, olha, eu comprei uma passagem pro Chile. Aí eu, ai, que legal, amor. Que bom, né? Que legal. Mas é só de ida. Aí eu, o quê? Aí ele, é só de ida. Aí eu, tá bom, então vamos lá. Eu vou com você porque eu quero viajar também. E aí eu aproveito e me despeço de você, porque você vai ficar lá sem data de voltar, mas eu trabalho aqui, tenho faculdade, um monte de coisa, então vamos. Aí ele comprou a passagem, faltando, sei lá, 4 ou 5 dias pra ele viajar. E aí eu tentando comprar a passagem, porque eu não tinha nem limite no cartão. E aí eu tentando comprar a passagem, consegui um precinho e tal, pra gente viajar 2 dias depois. Então, tipo, minha viagem internacional foi marcada assim, super rápido, bom. Falei, mãe, tô indo pro Chile daqui 2 dias. Ela, o quê? Eu falei, tô indo pro Chile. Vou ficar lá 3 dias, 4 dias, não lembro quanto que eu fiquei. E tô indo com o Bruno. Ela, tá bom. Eu botei minha mochilinha nas costas e vazei. Peguei um avião horrível, horroroso, que eu nunca tinha falado de avião. Então, foi a minha primeira viagem internacional, minha primeira viagem de avião. Caramba, meu. Pra um lugar que eu não fazia ideia de como falava oi, porque eu não falava nada de espanhol na época. E falei, tô indo. E fui, na cara e na coragem. E chegando lá, a gente tava indo pra uma casa de pessoas que a gente nunca viu na vida. Então, assim, foi uma viagem de gente maluca, porque a gente não conhecia as pessoas que iam receber a gente. Ele não falava nada, eu não falava nada. A gente perdeu as malas no aeroporto, sem conseguir falar a língua, porque a gente só sabia falar bagarre. E nada, tipo... como fazia nada, assim. Mas deu tudo certo no final e foi uma viagem incrível, assim. A gente fez muita coisa em pouco tempo. E aí, por estar com contato com a cultura local, porque as pessoas eram de lá, eram chilenas mesmo, que a gente foi pra ficar na casa. Então, assim, a gente teve um contato com a cultura enorme. Então, a gente ficou na casa deles, tomando café na casa dos caras, do jeito que eles comem, comendo a comida que eles comem, convivendo com eles do jeito que eles moravam, tipo, na quebrada lá também, sabe? Tipo, um bairro muito longe, assim, do centro. Então, viramos, tipo, morador lá, e a gente ia pra feira... E demos um rolê de local. Foi demais, assim. Foi muito rápido e... Muito intenso, né? Muito intenso. Intenso do começo ao fim. Sim. Agora que você falando que eu lembro da história. Porque eu lembro que na época eu falei, mano... Ele falou, mano, tô indo pro Chile. Eu falei, que legal, quando você volta? Aí ele, bem... Eu falei, e a Fernanda? Ah, vai também, depois ela volta. Foi a relação à distância que vocês tiveram lá naquele período distante. Aliás, Bruneira, vem pra cá também, mano. Quero que você sente aqui também pra conversar com a gente sobre comida. Foi loucura, mas assim, foi muito intenso, como você disse, foi muito intenso. Tanto a ida quanto a volta, tipo, tanto a despedida, né? Então, sim, foram muitas coisas que aconteceram, mas assim, eu acho que isso também destravou uma outra chavinha em mim de ser esse turista mais aberto às experiências. Então, tipo, porque eu tinha feito uma viagem com a Vanessa
muito bem roteirada, então tinha um roteiro, a gente ia fazer isso. E teve essa outra que a gente não tinha nada. Foi uma meteção de louco, né? Foi, tipo, do começo ao fim. Tipo, não tinha voo, não tinha nada, sem saber, então tudo meio perdido. Só que eu amei. Eu amei muito essa experiência de ter feito tudo em cima da hora. Ai, vamos, o que a gente vai fazer hoje? Vamos no mercado. Andar no mercado. Tá bom, vamos. E aí, tipo, no mercado a gente descobriu várias coisas, experimentei várias comidas, experimentei vários drinks. Conversei com um monte de gente. Aprendi a falar espanhol, tipo, 3 dias, assim, já tava desenrolando uma coisa ou outra. E já perdi esse medo que você falou de ir pra fora, de criar... Porque eu não tive nem tempo de criar expectativa, né? Não, você foi de supetão. Então, né? então não fiquei com esse medo tal, mas eu entendi que esse medo, ele acontece. Mas eu não tive nem tempo de sentir. Cara, que demais. Olha só, gente. Olha que insight bacana a gente acaba de ter com a Fê. Às vezes a gente planeja tanto alguma coisa para que ela aconteça e ela fica tão antinatural, porque fica aquilo que você estava falando de as pessoas querem viajar para ter liberdade, faz um pacote todo quadradinho e às vezes nem vive uma experiência. Às vezes o maior choque de cultura, de você conhecer outro lugar, é viver como um local. Uhum. Então você foi lá comer o café da manhã com ele. Eu lembro que você até falou para mim num rolê uma vez. Você falou assim, a gente comeu, Diogo, eles comem pão com geleia e manteiga. E manteiga. Geleia e É manteiga maravilhoso. junto. Eu misturei, eu peguei em casa, tinha uma geleia lá, eu falei, vou pegar manteiga com geleia aqui, misturei, eu falei, meu Deus do céu, que gordura, mas é tão bom isso aqui, velho. Então, assim, isso que você tá falando é muito legal, porque às vezes a gente tá se prendendo tanto ao medo de que o que pode acontecer, sendo que as grandes transformações e quebras de padrões na nossa mente é quando a gente se joga do abismo sem saber se vai bater a cara no chão, se a gente vai voar. Sim. Eu acho que a gente acaba sofrendo muito mais pela expectativa do que realmente vai acontecer. Então, a gente cria, né, essa ansiedade, essa expectativa de que tudo tem que sair de tal jeito, que tem que ser muito bem organizado, e cria essa ansiedade, essa expectativa para tudo. E quando você vai viver, você não vive, porque você está vivendo uma expectativa. E se você simplesmente se larga, aí que você consegue sentir tudo, porque você não teve tempo de criar nada. Então, isso ajuda muito, sabe? A não ter tudo muito bem marcado, assim. Porque se uma coisa sai fora do normal numa viagem, por exemplo, o passeio do tango, por exemplo, igual você falou, cancelou. Tá, mas o que eu faço nessa quinta-feira? Você pesquisou o que tem para fazer ali? Você conversou com pessoas? Você conheceu gente? Gente que vai te falar, olha, não vai nesse tango aí não, sendo que tem um lugar na Argentina, isso aconteceu comigo. A gente ia no tango, caríssimo. Eu falei, eu não tenho dinheiro pra ir no tango. Aí a gente conversou com uns caras que tava jantando com a gente, que a gente conheceu lá. Ele falou assim, não, você quer ver tango? Vai naquele lugar coloridinho que tem lá. Caminito. Vai no Caminito, que lá tem tango de rua. E tem um dos bares que tem o tango que eles fazem a apresentação. Uhum. Então, pra que você vai gastar dinheiro vendo tango? Você pode ver tango de graça. E eu vi tango argentino. Quem fala que não? Paguei pra isso? Não. Mas eu vi tango na Argentina, eu vi tango argentino. Tango argentino raiz, né? Raiz e tal, galera lá dançando. Então, assim, às vezes falta isso da gente se permitir conversar com gente também. E perder esse medo de falar em outra língua. Se vira, hoje tem Google, tem um monte de coisa que auxilia o viajante hoje em dia. Que, sei lá, que era 4 anos, 5 anos atrás. Eu já sinto muita diferença viajando hoje do que viajar há 5 anos atrás, por exemplo, por causa de tecnologia. Que me ajuda, eu consigo me comunicar com qualquer humano. Até com cachorro, se quiser na rua, a gente conversa, né? Falar em latim, né? Você falando disso de viagem, eu senti uma diferença muito grande de quando eu fui a gente foi na Argentina, pro Uruguai com alguns amigos, com um casal de amigos. E foi bem interessante que a gente ficou restrito, a gente falou com ninguém. Ficou só nós 4 lá e a gente viveu as experiências lá do roteiro, né? E aí quando a gente foi, só eu e a Dani, a gente foi pro Caribe, lá a gente conheceu um monte de gente diferente e não planejou pacote de viagem. Então a gente chegou na Colômbia, tá, e agora? O que a gente vai fazer na Colômbia, né? A gente aportou lá. E aí a gente viu um cara vendendo uns negócios aleatórios, a gente viu que tinha um casal argentino de idosos. Que tava assim, a gente vai fazer essa viagem aqui, vocês estão no navio também? Somos no navio, tá vendo? E aí a gente foi pra um lugar, cara, você não tem noção. Surreal de bonito. Bonito era na foto. A gente foi pra uma praia, eu esqueci o nome da praia agora. Mas era aquelas praias, sabe aquelas praias azul que você vê em foto? Só que você viu um mar bonito. Você olhava pra praia, era praia, tipo, praia grande assim, mas era muita gente, muita gente.
E eles deram pra gente umas comidas lá, nada a ver, e assim, com uma farofa de amendoim, parecia uns negócios muito estranhos. Eu falei, mano, que negócio é esse? E não tinha luz, não tinha banheiro, porque era um lugar tombado por ser patrimônio da natureza, uns negócios assim, não podia ter nada de luz elétrica. Então os banheiros eram uns buracos. Então foi um bagulho muito louco que na hora a gente ficou meio que bizarro, mas foi uma das experiências mais legais que a gente teve, pelo menos na Colômbia, foi a gente se jogar pro inesperado e não ter comprado o pacote pronto. Isso que você tá falando é maravilhoso, é se permitir viver o inesperado. Sim, e faz muita diferença na viagem quando você faz isso. Muita, você aprende muito mais e você vive muito mais o local, né, em si. O que isso despertou em você na sua vida no dia a dia, você ter se entregado sem querer querendo, né, por inesperado? Como no dia a dia isso se reverberou na sua coragem de, por exemplo, se lançar num projeto novo, numa carreira diferente, que você foi pro marketing depois, essa coisa de você ter vivido uma experiência de que você se jogou e o negócio deu certo? Como foi na sua vida nas outras coisas a partir disso? Porque uma vez que a gente experimenta uma coisa, a gente tem no nosso corpo que aquilo é possível, né? Sim. Como foi pra você? Mas acho que isso vai para todos os tipos de relações. Então, vai desde a minha relação comigo mesmo, com as relações com as pessoas, e de você não criar... Acho que volta muito para essa questão da expectativa e dessa ansiedade, sabe? Então, nem tudo tem que estar certo o tempo todo. Nem tudo tem que estar quadrado o tempo todo, né? Você não tem que seguir uma linha tem que ser assim, eu me formei, nananana. Porque a vida sai do roteiro. A gente cria esse roteiro, a gente tem a sociedade que impõe um roteiro de vida pra gente. E quando você consegue enxergar esse outro lado, você vê que é muito mais simples. E você sofre muito menos numa vida, tipo, na qual você se joga. Então, tipo, tá tudo bem errar. Pra mim, nas viagens é isso que eu carrego. Tá tudo bem errar. Tá tudo bem se perder. Então, tipo, se perder no caminho... Eu sou péssima com GPS, por exemplo. Eu sempre me perco nas minhas viagens. Sempre. De rua mesmo, assim, de andar. E tá tudo bem, porque às vezes você vira uma esquina errada, só que você vê um mercado novo, você vê um restaurante, você vê uma comida que você quer comer. Você conhece alguém, você viu, tipo, um quadro, ou você viu um ponto turístico que você nem sabia que existia. E na vida é assim também. Então, às vezes, você vai por um caminho que você não esperava e você acha alguma coisa nova. E foi meio que assim que eu fui caindo em outros projetos. Assim que eu saí do turismo e fui parar no marketing. Foi sem querer, foi virando curvas erradas. Sabe? Que, na verdade, não eram erradas. Eram só o caminho que eu precisava estar naquele momento. Então, assim, eu sinto muito que não me fechar nesses destinos, nessas caixinhas, me ensinou demais. E me jogou em lugares que eu tô muito mais feliz hoje do que eu tava antes, sabe? Por ir pelos caminhos diferentes, assim. Sim. Na realidade, você tá vivendo, né? Sim. Deixando a vida... Aquele papo da vida deixar levar, sabe? Mas vamos deixar a vida levar consciente de que, estou indo por aqui, eu sei que isso tá acontecendo, Sim. né? Tipo, algo... Não é que você deixou a vida levar, que você ficou passiva. Sim. Diante da situação. Você estava vivendo e conforme foi vivendo, você foram aparecendo oportunidades e coisas e você foi experimentando. É que você absorve muito. Eu acho que assim, quando a gente viaja, a gente sai da zona de conforto da gente. Quando a gente tá acho que você, por viajar também, deve sentir isso. A gente fica muito mais aberto para receber. Por isso que a gente guarda muitas lembranças de viagem. Você pode ter feito exatamente a mesma coisa hoje na cidade de São Paulo, onde você está habituado e tudo. Mas quando você está viajando, você abre o corpo para receber informação nova. Então, você guarda todas as lembranças. Você lembra de cheiros, você lembra de sabores. Sim. Você lembra de cores. Você falou da cor do... você esperava que o filtro ia estar lá. Não, você vê que tem uma cor diferente. O cheiro é diferente. As pessoas têm um olhar diferente. Pelo menos eu consigo sentir tudo isso, assim. A água tem outro gosto. A água. Tomar banho é diferente. A sensação de tomar banho. Então, assim, quando a gente está aberto a receber, você aprende muito mais viajando. E a gente faz isso nos nossos caminhos da vida também, e está aberto a receber, você aprende muita coisa com as suas experiências. Então, nesses caminhos perdidos, você recebe muito também. Então, tipo, me encontrei aqui, então deixa tudo vir. Deixa toda essa informação vir. Então, é meio que eu senti nos meus caminhos, assim, conforme eu fui fazendo as coisas na minha vida, tanto profissional quanto pessoal, e deixei as coisas entrarem e absorver aquilo. Então, eu aprendi algo novo e deixei aquilo me ensinar e me levar para outros caminhos. E aí, eu fui aprendendo. Meu, que demais. Tem um escritor muito bom
que aliás é o filho desse escritor muito bom, que é o cara que escreveu Os Quatro Compromissos, o Dom Miguel Ruiz. Aí ele tem um filho dele que é o Dom Miguel Ruiz Júnior. Escreveu um livro chamado O Livro do Apego. E nesse livro ele diz que o que nos impede de viver a vida que queremos é estarmos apegados a ideias e a coisas que não facilitam essa abertura da nossa alma para receber o que o universo tem para nos dar. Então tem tudo que você está falando, tem tudo a ver. Aliás, recomendação de livro para vocês, o Livro do Apego do Dom Miguel Ruiz Júnior. Anotado aqui também. Dom Miguel Ruiz Júnior. Tem no Kindle, viu, gente? Vou colocar o link aqui embaixo para vocês. Azul. Teve algum perrengue que você passou que você fala, cara, esse perrengue aqui, isso me ajudou a ficar ligeira pra vida? A gente tem vários perrengues, né? Que eu não consigo encarar perrengue como perrengues. Pra mim, são só aprendizados. Ótimo. Qual foi o aprendizado perrengal que você passou? Então, assim, tem uma coisa de atenção, que às vezes por ser muito desleixada, assim, com algumas coisas, e deixar tanta vida levar, que às vezes eu ficava, tipo, tá bom. E aí, na Tailândia, eu acabei fazendo uma reserva de um ferry boat. O que é um ferry boat? Balsa. Uhum. Lá, que ia levar pra gente pra outro lugar. Não podia perder os horários, porque a gente tinha um horário de um passeio. E aí, eu fiz a reserva pro mês seguinte, assim. Meu Deus. Tipo, era pro dia 3/8, eu fiz negócio pro 3/9. Aí eu, meu Deus, como é que eu vou ficar aqui um mês esperando esse ferry de novo? E aí, só que eu tava na Tailândia. Ninguém fala inglês naquela porcaria de lugar. É muito difícil achar. Em cima da hora. Então, eu falei, o que eu vou fazer agora? Pra conseguir trocar esse ferry. Eu não vou gastar, porque era mó caro na época e tal. Aí, lá vai eu contatar e perguntar pra um monte de gente. Tentar perguntar. Aí vai Google pra lá e desce a escada e volta e nananana. No final deu tudo certo. Mas foi um perrengue de atenção. Então, tipo, pra eu... Tem que ser atento. Aí agora, uma coisa que eu aprendi. Tenho sempre que confirmar todas as datas de todos os meus transportes. E aí eu confirmo tudo. Beleza, é 8. Beleza, então tá bom. Mas acho que, na real, não tem muito perrengue difícil, assim, na minha vida, não. Eu sou meio desleixada, organizada, mas no final dá tudo certo, sabe? Tudo certo. A gente, se falando desse negócio de atenção, a gente, quando tava no Panamá, a gente teve uma viagem, uma parte inesperada, que a gente ficou um dia a mais no Panamá. E aí a gente tinha saído do navio. E aí a gente chegou, fez amizade com os brasileiros, a gente foi para um hotel e deixou as nossas malas lá. Aí a gente foi fazer um passeio no Panamá e depois a gente voltou para poder pegar o avião para ir embora. Só que a gente percebeu que tinha uma malinha que tinha todos os remédios da Daniela, tinha um montão de coisa que era pessoal dela, maquiagem, um montão de coisa. Cadê a malinha? A gente esqueceu no carro que levou a gente do porto para a cidade do Panamá. E aí eu liguei pro cara, porque eu tinha um contato dele, pra gente buscar o negócio. Você acredita que o cara falou assim, eu levo por $200. Eu falei, não tenho, eu não tenho dinheiro, não tenho mais dinheiro. Não, mas aí eu peguei e inventei uma mentira. Eu falei, rapaz, minha mulher ela tem um problema de saúde tão grave, tem um remédio dela aí. Se ela não tomar, daqui a pouquinho ela vai ter uma crise de alergia dela, ela vai morrer. E se minha mulher morrer por sua causa, cara, eu vou te caçar até o fim do mundo. E aí ele, não, eu quero dinheiro, não sei o quê. Se você levar na metade do caminho, vai com alguém para tal lugar, em tal ponte, que eu levo a mala e você leva um pouco de dinheiro. Parecia filme, a gente no meio de uma estrada do deserto, a gente conseguiu um Fazendo taxista. Uma troca. Com um taxista, o cara com o táxi parou aqui, o cara do outro lado lá. Ele com a malinha assim e eu com outro cara assim pra poder... Aí eu falei, tem $100 aqui. Eu dei uma nota amassada assim pra ele, porque eu não tinha mais dinheiro. Eu dei lá, eu falei pro cara, vamos embora. A gente foi e tinha dado $1 pra ele só. E aí ele, filho de puta! Arrasou. Eu falei, não, você não deu $100 pro cara, não, né? Mas isso foi um perrengue de atenção também. Porque se a gente tivesse conferido as malas na hora que a gente chegou, mas também foi muito legal passar essa cena de filme, né? Então, tá vendo? Os perrengues são aprendizados. Eu falo que os perrengues, eles ensinam muito pra gente. Tipo, nos perrengues é onde você tem mais história pra contar. Muita coisa engraçada. É sempre né? assim, tipo, uma coisinha... Eu quase perdi vários voos. Voltando da Tailândia, eu quase perdi o voo porque quis beber antes de ir embora. E aí, quando, veio me dar conta, falta 40 minutos pro voo internacional. Como é que faz? A gente não pode perder, porque senão tem que desembolsar, mais R$8 mil pra comprar um voo de última hora. Eu ia voltar a trabalhar e tal. Eu falei,
Vamos achar um motorista louco aí, aproveita que tá na Tailândia, que aqui não tem radar, pisa. Ah, bora, né? Então, tipo, já perdi muito voo, quase perdi vários voos, por causa de rolê antes de embarcar. Ah, muita coisa. Viva a vida louca. Viva né? a vida louca. Minha vida é um eterno se beber não casa, gente. Ai, é bom isso, né? Você falando disso tudo, e você falou da Tailândia, e a gente falou também antes lá do Chile, do pão com geleia e manteiga. O que você descobriu sobre você a respeito de alimentação em todos os países que você passou? Tipo, o que você come, o que você não come? Eu como tudo. Tipo, eu não... Na Tailândia, todo mundo fala, eu fui pra lá, passei mal. Eu sei lá, eu comi tudo lá. Tipo, comi comida de R$1, de rua. Não passei mal. Sei lá, devia ter feito com água da chuva. Não passei mal. Então, assim, eu sou muito aberta à experiência nova de comida também. Então, lá na Tailândia, eu comi carne de crocodilo. Uau! Tem gosto do quê? Tem gosto de carne de porco, gordurinha, assim. É uma delícia. Comi larva. Comi uns bichos lá também. Você vai experimentando um monte de coisa. Coisa que o brasileiro mata em casa, você comeu. Comi. Nossa, larva é uma delícia. Tem gosto de Cheetos. Muito bom. Larva tem gosto de Cheetos, cara. É muito gostoso. Nossa senhora, eu agora... É muito gostoso. Larva é uma agora. delícia. Mas que larva é? Tem que saber a larva. Era uma certa. larva de coco, assim, muito boa. Larva de coco? Era daquelas bem gordonas, assim, que Sei, branquinha, assim. Senhora, que nojo. É muito gostoso. Tem gosto de Cheetos, eles fritam o negócio. Tipo, ele fica meio desidratado, assim, porque eles fritam e temperam. Então fica com gosto do tempero, na verdade. Aí você morde, é tipo crocante. Meu Deus do céu. Eu não me arrisquei em comer outras coisas porque tinha coisa venenosa, tipo... Escorpião. Escorpião, eu não comi. Eu falei, meu Deus, não vou comer essa porcaria, não. Imagina, você pega o rabinho, pica mas eles né? comem lá, normal. Os meninos comeram lá. Nossa, parece que esse povo vive 300 anos, né? Mas eles não comem isso é coisa de turista. Eles fazem isso pra turista. Tipo, você não vai na casa de um tailandês e eles estão lá comendo... Tipo um escorpião com leite, né? Não, é biscoitinho, né? Não, eles não comem. É coisa de turista. Então, é aquela coisa de criar uma imagem do destino, né? Que todo mundo vai pra Tailândia comer o bicho. Né? Não sei o quê. É coisa de turista. Os caras... É ligeiro, os né? caras são vegetarianos. Eles não comem essas coisas. Então, a maioria das pessoas lá são vegetarianas. Então, você vai... Todos os restaurantes têm opção vegetariana. Então, você não vai ver ninguém comendo isso, sabe? É coisa de turista. Nossa, então... que demais. Que interessante, cara, isso. Mas é bem legal, assim. Mas acho que de comida, assim, eu nunca... Sempre quis me arriscar. Então, vou experimentar tudo que der. Bebida, comida. Sempre fiz questão de experimentar tudo de todos os lugares que eu fui. Lógico, tem lugar que você come bem. Quando eu fui pra Itália, maravilhoso, né? Só a massa. Comer, rezar, amar, né? Maravilhoso. Nossa, não reclamei um dia de alimentação, assim. A massa de lá é diferente? Muito diferente. E a pizza do Brasil é a melhor pizza do mundo, viu? Sério? Com certeza. Tipo, não, porque... É porque a gente tem costume, a gente come recheio com massa, né? Lá eles comem massa com recheio. Então, pra quem gosta de massa fina, a Itália não é o seu lugar. Então é massa. Porque na real a pizza é o pão. É o pão de pizza. E você, como se fosse, sei lá, de botar pão com mortadela. E lá eles comem a pizza, tipo, com molho e queijo. Então, é como se fosse o pão deles. Entendi. Então, entendeu? Não tem aquela coisa de, eu quero uma pizza de presunto, mortadela. Não. Com ervilha, ovo. A pizza é a coisa do pão de pizza. Então, a massa tem que estar perfeita, com a fermentação perfeita, com um negócio perfeito, não sei o quê. Então, é bem diferente. O que você aprendeu nesses lugares que você visitou, assim, que você fala assim... Poxa, eu só conseguia quebrar esse preconceito... ou quebrar uma ideia, porque você esteve em outro lugar, que talvez aqui no Brasil você não tivesse tido essa noção, talvez conversando com alguém de outro país que tem uma outra realidade. O que uma descoberta assim sobre você, que olhando para outro lugar, estando em outro lugar, você tipo teve um clique? Eu acho que cada lugar ensinou uma coisinha diferente sobre questão cultural mesmo, assim. Acho que os choques mais fortes que eu tive realmente foi indo para a Ásia, né? Que é muito diferente a cultura em si na Tailândia de respeito. Então, por exemplo, uma coisa que eu fiquei meio chocada. Passar a mão na cabeça de alguém, tipo, oi, tudo bem? E passar a mão na cabeça de alguém, isso é extremamente desrespeitoso. Sério? Na Tailândia. Porque, tipo, como se você estivesse tirando a energia da pessoa pela cabeça. Que a cabeça, tipo, é uma coisa muito importante para eles lá. Por causa de Buda e tudo mais. Pode ver quando eles vão lá pra Buda, eles passam a mão na cabeça de Buda. E não pode. Então, você vai ter
pequenas coisas, assim, sabe? Com pequenos destinos que vai me ensinando alguma coisa. Tanto culturalmente, de questão de mulher também. Então, na minha viagem pra Itália, eu conheci alguns indianos super desrespeitosos comigo. Poxa. Então, você tem um choque cultural nessa questão. Então, na própria Itália também, de você ser uma mulher um pouco mais empoderada, é um pouco mais complicado. Por quê? Porque eles têm uma visão muito machista ainda. Então, tipo, você tá saindo sozinha, você é mulher, não sei o quê, nananã. Eles já acham que... Dá uma barrada. Então, aí tem a questão da mulher brasileira, né? Ser extremamente sexualizada fora do Brasil. Então, você também é uma coisa que você tem que lidar no dia a dia. E você vê... Aí você começa a ver os atrasos de alguns países. Então, principalmente da questão feminina, assim. Então, tipo, você é uma mulher viajando sozinha? Estranho. Perigoso. Então, às vezes é um pouco complicado. Não. Mas acho que, do geral, assim, eu aprendi a enxergar as pessoas de todos os jeitos e entender a cultura delas. Então, acho que eu fiquei mais aberta a entender quem é a sua história e qual cultura você está por trás, assim. E isso ajuda no dia a dia, porque você acaba respeitando mais as pessoas e entendendo que, às vezes, as pessoas não vão ter a mesma visão que você. Então, tipo, você sabe que a pessoa foi criada naquela cultura e assim, assado, e você tem que respeitar. Então, querendo ou não, é um choque cultural, mas você tem que saber que ela tem uma história por trás, uma cultura por trás, na qual não pode ser desrespeitada. Então, eu acho que isso me ajudou muito, assim, de entender o próximo. E não só lá, não só culturalmente, mas familiarmente falando mesmo. Então, às vezes eu te conheço e você tem uma cultura familiar muito diferente da minha, os seus próprios valores e tudo mais, então a gente não vai concordar em tudo. E eu não vou te transformar no inimigo por causa disso. Por causa disso. Né? Então, tem que entender a sua história. Então, isso ajuda também, para você conseguir ter essa visão ampla. Culturalmente é mais forte, mas aí você entende no dia a dia que as pessoas do seu próprio redor têm uma cultura diferente da sua também, porque isso é uma cultura familiar. Mais um desbloqueio agora, né? Da mente, né? Viajar te ensina mais sobre empatia. Definitivamente. Que demais. Você falou de se respeitar a mulher. Eu passei muita raiva na Jamaica. Lá falam que é bem pesado, né? Tava eu e a Dani, um casal lá que a gente fez amizade. A gente foi procurar uma praia, né? Os caras mexiam. Descaradamente, mas não era um sozinho. Você até vai, mano, tá tirando? Era grupo. Aí você falava assim, cara, vou arrumar encrenca com os caras aqui, eu vou ficar preso aqui no país e não vou embora mais. Foi muito horrível, meu. Tanto que ela até zoou comigo. Vamos na Jamaica? Eu falei, não. Ela viu um anel na Jamaica, eu quase comprei pra ela de presente. A gente tem que voltar pra procurar aquele anel, porque era um preço muito bom. Eu falei, hoje não tá não, porque o dólar aumentou muito. Na época dava até pra meter o migué. Mas é muito complicado, assim. Eu que sou mulher, viajo sozinha, eu passei por vários bocados, assim, sendo mulher viajando. Isso também foi uma coisa que eu aprendi muito viajando sozinha. Então, o cuidado que eu tenho que ter comigo mesmo. Então, tipo, de cuidar de mim, de ser responsável por mim. Que nem eu tava falando do começo que eu viajei com a Vanessa, que a gente tinha que se olhar e tomar cuidado com essa liberdade. Sozinha, essa... É em dobro, né? Nossa, é redobradíssimo. Então, a minha primeira viagem sozinha oficial foi pra Itália e pro Peru. Pro Peru eu fui, mas aí eu meio que viajei com um amigo meu também. Mas a gente não se conhecia, tipo, uma pessoa que me chamou pra ir, enfim. E aí eu não tava tão sozinha. Mas pra Itália eu fui sozinha. Sozinha, pra ficar 42 dias. Pra você pegar o visto, né? Foi pra tirar o passaporte europeu. E aí eu fui pra lá, sem entender nada, então eu tava realmente sozinha. E aí eu comecei a ter esse cuidado comigo. Essa viagem, por incrível que pareça, foi uma das viagens mais significativas pra mim, em várias questões. Tanto por estar realizando o sonho de conseguir tirar meu passaporte, então teve uma luta por trás disso, de eu ir atrás de toda a documentação, de entender a história da minha família e tudo mais, até chegar no momento de conseguir tirar. Então, quando eu cheguei lá, eu olhei... Eu lembro muito bem desse sentimento de chegar na Itália, lá em Roma. Aí eu desci lá a rua e ver o Coliseu, que ele é absurdamente grande. E aí eu sentei e eu lembro de todas as sensações que eu tive ao sentar naquela calçada e olhar pro Coliseu, assim. Eu me arrepio toda só de lembrar. Porque foi uma coisa... Eu fiquei muito emocionada de ter ido. Então, tinha a conquista de ter o passaporte, de estar ali sozinha, de ter crescido ao ponto de passar confiança para minha família, de conseguir, beleza, onde a Fernanda tá? A Fernanda tá muito longe de casa e tá sozinha e tá tudo bem, que é um processo também que eu tive que ter com os meus pais.
De passar essa confiança. Não, mãe, tá tudo bem eu passar 40 dias na Itália, sozinha. Você sabe, tipo, ela confia o suficiente em mim pra saber que eu vou conseguir me virar, sabe? Então, tudo isso me tocou naquele momento, assim, meu Deus, eu tô aqui. É muito grande, tudo muito grandioso. O sentimento é grandioso. Esse lugar é grandioso. A história desse lugar é grandiosa. Então, isso tudo veio muito forte pra mim, assim. E ali desbloqueou, tipo, uma outra parte, que, tipo, está tudo bem estar só. Porque não tem companhia melhor do que a minha. Então, nossa, isso pra mim... Olha, me arrepio todinha. Pra mim foi tudo. Porque eu tava ali, tava alimentada, tava feliz, tava completa. Então, eu não precisava de mais nada. E não que eu não precise de mais nada. Mas tava tudo bem estar sozinha naquele momento. Muito longe de casa. E, bem, feliz demais, assim, tipo, transcendendo a felicidade, sabe? E pra mim isso foi a chave que eu carrego até hoje, que eu acho que é uma das mais fortes pra mim. Que é, ok, estar tudo bem, estar só. E a partir dali, aí que desbaratinei mesmo pro mundo. Eu falei, não, é isso, meu destino é voar, sabe? Só vai. Só vai viagens. Só vai viagens. Sigam lá, @só vai viagens. Sim. Isso aqui é demais, Fê. Essa viagem Isso foi que você incrível. falou agora é muito, muito forte. Até me reanimou tem um negócio muito louco que aconteceu comigo. Eu fiz um negócio de processo de vida passada, né? E eu vi um lugar em Portugal. E nesse lugar era como se eu tivesse vivido naquele lugar, tudo bonitinho. E apareceu o nome de uma cidade, tá anotado que eu não lembro o nome direito. E eu pesquisei no Google e eu vi a cidade do negócio que eu tinha visto de vidas passadas. E eu falei, cara, eu preciso nesse lugar. Ponto. E eu dei meio que deixei pra lá. Mas agora você falando isso sobre se reconectar com a sua ancestralidade, se conectar com um povo que faz parte do seu sangue, mas que você não teve contato e estar lá. Eu nunca passei por isso. Só tive essa coisa que aconteceu, mas eu nunca realizei. Mas isso é muito bonito para as pessoas que estão ouvindo, que às vezes elas têm um desejo muito forte de se conectar com as suas raízes, às vezes nem em outro país, às vezes é para conhecer a família no Piauí. Sim. Você sentiu a terra que seu antepassado pisou, a comida que seu antepassado comeu. Nós somos feitos de várias pessoas que existiram, nasceram e morreram para que a gente estivesse aqui. Não sei se você sabe, eu posso estar errando a conta, tá? Mas 11 gerações para trás, são mais de 1000 pessoas que viveram, morreram para que a gente estivesse aqui hoje. 11 gerações. E se você parar pra pensar, nem é muito, né? 11. 11 gerações, não é muita gente. Tem o quê? 4 vivas da minha? Tipo, se for parar pra pensar, a mãe, até o bisavô, sei lá. É muita gente que viveu e existiu para que você estivesse aqui, para que eu estivesse aqui, para o João estivesse aqui. Então essa reconexão com os nossos antepassados, muita gente acha que é besteira, mas isso nos traz uma força muito grande para a gente viver no presente, porque a gente está representando, a continuação, eles estão vivos dentro de nós. A cultura, o sangue, a cor do nosso olho, a característica do nosso cabelo, somos muitos, né? Sim. E acho que a história também, a história da família, né, a história dos nossos antepassados, ela conta demais para a pessoa que a gente é. Então, a gente 100%. E vai ter um reflexo ou outro, sei lá, do bisavô do meu pai, lá longe, mas que vai ter reflexos de valores na sua família. Então, tipo, nem que seja por algo ruim. Então, sei lá, eu tinha uma pessoa que era, sei lá, viciada em droga em algum momento da minha família. E passou, que ensinou que, droga é ruim. Então, não faz isso, porque teve alguém que sofreu em algum... Então, assim, você acaba se conectando muito. E entender quem você é, e entender a sua cultura, e entender os valores da sua família. E você passa a valorizar mais também a sua família, quando você vai vivendo essas coisas, assim. Você consegue entender mais e você passa a valorizar 1000 vezes mais a família. Porque você sabe de onde a gente veio. E as dificuldades que foram passadas também. Quando eu fui tirar o passaporte, eu tive que ir na cidade da minha avó, lá no interior de Minas, para tentar descobrir a data de falecimento do meu bisavô, que era o dono da cidadania. E ninguém sabia, porque aparentemente ele não era uma pessoa tão boa, porque ninguém lembra dele, tá ligado? E aí eu tive que rodar cemitério, andando de tumba em tumba, caçando a tumba do velho, pra ver qual era a data que ele tinha morrido, porque ninguém sabia. Aí fui andar em cemitério, andei dentro de cartório, e mexi em caixa, rinite tacada,
pra achar quem era ele. E ninguém sabia. Aí eu fui ver a história dele. Aí, tipo, o pai dele era dono de um monte de coisa na Itália. Vieram fugido pro Brasil. Que vieram num navio. Que parou lá no porto, lá na Bahia. Que foram parar em Minas, porque o cara descolou umas terras. Que ele é super rico. Em algum meio depois da história, alguém perdeu tudo. Porque era viciado em jogo. Nossa. E perdeu todas as terras. E por isso que eu sou pobre. Porque senão era pra eu ser rica. Aí eu, nossa, caraca, que legal. Então, tipo, por causa de uma data de nascimento, eu aprendi, tipo, tudo isso da minha família. E aí, agora, Caramba. eu sei o porquê que eu sou pobre hoje em dia. Você acredita? Por causa do seu bisavô, que alguém foi viciado em jogo. Alguém foi viciado em jogo. Não gosto de gente que joga. Então, não chamaria você pras noites de poker. Não, você não pode valer dinheiro, nem Só não apostar pode minhas valer terras. dinheiro. Aquele dia foi mó legal, né? Jogando, valendo salgadinho, Ai, né? foi Legal pra legal. caramba aquele dia. Mas ensina muita coisa, assim, foi muito legal. Nossa, que legal, meu. Que aí você consegue entender, Você consegue entender. aonde você tá e, sei lá, de onde você veio. Sabe? Uau. É, gente, Uau. olhem essas histórias, olhem, Olha essas perguntem. histórias, Aproveite os vivos, assim. Aproveite os Exatamente. vivos, aproveite os avós de vocês. Eles têm muita coisa legal pra contar. Então, aproveite os avós, aproveite as pessoas mais velhas, pergunte coisas pra eles, pergunta o nome da sua família, pergunta o nome dos seus bisavôs, tataravôs, pergunta de onde vocês veio, por quê, como que era a casa, como que era a terra, o que eles tinham que fazer. Porque acrescenta demais, assim. Você vê até que sua vida é fácil. É comparado com a deles, né? E você aprende muito com a sua família também. Dentro dos processos terapêuticos que eu faço, a gente faz muito um trabalho de genealogia, né? Porque eu acredito muito na força da família na construção da nossa identidade. Eu até dou um exemplo nos cursos que eu dou, como, por exemplo, quando eu fui trabalhar como terapeuta, para mim foi difícil. Eu trabalhava o dia inteiro, mas eu me sentia mal porque eu estava sentado, você acredita? E aí eu fui ficar conversando com minha mãe, com meu pai, me caiu uma ficha. Minha família inteira é 6 gerações para trás de agricultor, de trabalho braçal. Então, quando eu comecei a trabalhar sentado, conversando, algo dentro de mim achava aquilo errado. Mas era porque, dentro do meu sistema familiar, estar sentado conversando jamais é trabalho, era jogar papo. Então, foi muito difícil no começo para mim eu assimilar que sentar numa cadeira e aplicar as técnicas e conversar e trazer o melhor do outro, aquilo não era serviço. Porque tinha que ser braçal. Porque tinha que ser braçal. Eu sentia que eu sentia que eu trabalhava quando eu colocava 2 sacos de 25 kg de ração de cachorro na cabeça e subia o morro para entregar. Eu fazia isso antes de... Dá a sensação que você tem que estar cansado, né? No final do dia eu tava suando assim, eu falei, caramba... E eu fazia isso nos tempos do pessoal pensa que eu ficava escrevendo texto bonitinho em casa sentado, eu ficava com os negócios na cabeça assim, escrevendo texto no morro, porque eu já tinha um equilíbrio, já estava treinado, né? Não sei como minha cabeça não achatou, porque tanto saco de ração eu colocava na cabeça. Mas é isso. Que demais, Fê. Como a gente fala aqui muito sobre... Eu construí muito minha carreira na internet como terapeuta falando de relacionamento. Então até a gente fala na vinheta, né? Bora pro date, que isso aqui é um date, né? É um encontro de amigos, de pessoas pra gente trocar uma ideia. Mas em viagem assim, curiosidade para as meninas, tá? E pros meninos também. Gringo beija bem ou só brasileiro sabe beijar bem? Só brasileiro. Só brasileiro, meu Deus. Teve experiências internacionais com outras línguas? Tive. Com outras línguas e outras línguas e outras línguas. Tive, da última vez que eu viajei, né? Tava morando em Miami. E aí, né, tamo lá fazendo nada. E aí eu saí com 2 caras lá. Um americano e um francês. E... foram dates muito diferentes também, tanto com um, tanto com o outro. Desembucha tudo, minha filha. Bora. Então, fofocar. por exemplo, aquela coisa do filme, sabe? Aquela coisa do adolescente, tá? Cara, eu vivi aquilo, foi maravilhoso. Eu falei, meu Deus, é assim que brinca? É assim que brinca. Então, tipo, eu fui sair com ele e aí ele me levou, me buscou em casa, de carro, e me levou pra ver o pôr do sol. E aquela coisa de date, aquele beijo de tipo, a espera de um milagre. Mas, cara, eu me senti no High School Musical. Foi maravilhoso. Sério? Foi muito legal, assim. Com o americano? Com o americano. E aí, super legal, conversamos. Ele morou... Acho que uma influência boa é que ele morou no Brasil.
Então, assim, ele tinha algumas referências legais, sabe? Então, deu pra desenrolar bem o papo. Mas eu conversei com muita gente lá também, antes de sair, enfim. E, assim, não legal. Os caras, ou eles são muito diretos, tipo, e aí, vamos transar? Uau. Ou é meio bobo mesmo, é meio songo, não conversa, e aí os papos não batem. Porque, tipo, pra eles, beijar na boca já é meio que namoro, assim. Então, beijamos 2 vezes, estamos namorando, vamos aqui dar a mão e vamos casar e ter 9 filhos. Então, tem essa diferença cultural, ela é muito grande em questão de se relacionar. Então, às vezes, você tinha que dar uma trabalhada nisso. E por ser mulher brasileira, os caras já têm uma outra percepção, né? Então, já vê, brasileiro é puta, brasileira gosta de... só de putaria, e é isso. Mas é porque, culturalmente falando, a gente fica com vários caras. Então, tipo, eu fiquei com você hoje, fiquei com outro amanhã, e tá tudo bem. Porque o brasileiro, ele é mais ele tem mais essa liberdade. Então, mas só é o que eu te falando. Se você saiu com um cara 2 dias, vocês já estão ficando. Então, se eu ficasse com outro cara nesse meio tempo, e o outro cara descobrisse... Ele vai te cobrar. Não, você tá me traindo. Me traiu. Oxi. Então, tipo, aí você fica meio confuso. Então, tem que tomar cuidado com algumas relações assim. E o francês? O francês, ele foi super fofinho. A gente conversou muito antes da gente se conhecer, porque tava na época da pandemia, né, Entendi. e tal. Então, tava meio complicado de se ver e tudo mais. Então, tipo, ele ficou uma cota sem sair de casa. Eu não tinha como, porque eu tava trabalhando. Mas pra ele poder me ver. Aí, ele falou, você só vai embora daqui, tipo, quando você não vai embora antes de me ver. Aí eu, tá bom. A gente marcou de se ver e foi super legal, assim, também. Mas, assim, beijo estranho. Eles usam a língua, é muito estranho, gente. Não tá. É que beijo técnico. Beijo de novela, estranho. É muito estranho, é muito diferente, assim. E aí você fica com uma saudadezinha do Brasil, assim, da pegada do Brasil, do calor e tal. Mas, assim, ele era uma pessoa muito legal. Dá pra trocar uma ideia, assim. Só que o sotaque horrível, não dava pra entender uma palavra que ele falava em inglês. Mas deu aonde que tinha que dar, assim. Aí eu vim embora, né? Então não deu pra aproveitar muito essa liberdade toda por causa da pandemia também. Mas você vai voltar pra lá agora em breve também? Vou. Vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. Tô esperando a faculdade confirmar, né? Mas vai dar tudo certo. Amém. E quem seria a Fernanda sem as viagens? Uma pessoa sem história. Porque acho que as pessoas assimilam viagem a mim. Então, né, acho que eu tô aqui por isso, inclusive. Porque eu gosto de viajar. Então, as pessoas assimilam isso a mim. E eu conto as minhas histórias a partir disso. Tipo, tudo que eu fiz foi a partir disso. Ou todos os meus movimentos aqui foram para fazer isso. Então, eu trabalho para viajar. Meu trabalho também é mexer com viagens. Eu conquisto meu dinheiro. Tipo, eu peso R$200 em um sapato. Com R$200 eu vou pro Rio de Janeiro passar um final de semana. Vou pro Rio de Janeiro. Entendi. E aí eu tô com o meu chinelinho da Havaianas, sabe? Então, todas as minhas movimentações são para viagem. Todas as minhas histórias são de viagem. Tudo que eu gosto de contar e conversar vai envolver viagem. E é isso que eu quero fazer pra vida, assim. Quero continuar viajando, quero contar as minhas histórias. E aproveitar cada momentinho desse, sabe? Então, eu não seria nada, eu não teria história para contar. Eu ia ser só mais uma. E eu não queria ser só mais essa pessoa. Esse fluxo que eu te falei no começo, de seguir esse roteiro que a vida impõe, que a sociedade impõe. Que a mulher ela tem que nascer, crescer, se pá, dar uma estudadinha ali, trabalha, casa, Casar, filho e viver pros filhos. Pá, amamenta lá, o filho cresce e acabou. E eu nunca quis... Eu falo isso pra minha mãe desde muito nova, mas eu não entendia o que eu queria. Eu demorei, que foi o que eu falei, eu demorei pra achar esse caminho. Mas desde pequena, eu falei... Eu lembro que a primeira briga com a minha mãe, eu tinha, sei lá, uns 12 anos. Eu falei, eu não quero ser igual a ninguém. Eu não vou casar, eu não vou ter filho. Eu falo isso desde muito cedo. Não vou casar, eu não vou ter filho. Minha mãe, não, você tem que seguir. Eu não vou. Eu não quero. Não vou seguir. Não quero, não vou. E eu não entendia por que era. Então, tipo, acho que tem todo um espectro por trás, assim, de eu já ter essa decisão muito criança. Mas eu não entendia. E hoje eu consigo entender, tipo, os espaços que eu preciso ter. Não que nossa, não vai casar, não vai ter filho. Mas é, tipo, de entender que não tem que seguir essa escadinha. As normas, né? Que pode estar tudo bem eu começar a minha vida muito tarde e querer aplicar toda essa energia. Que a gente vai envelhecendo, vai perdendo um pouco da energia. Mas eu quero botar essa energia dos meus 20 e tantos em viagem. Eu quero aderir o máximo de valor, o máximo de experiência para contar. Porque quando eu passar dessa para melhor, eu quero deixar um legado. E alguém lembrar de que, tipo, eu vivi minha vida plena. Uau. Só isso.
Eu quero falar pra Fernanda, lembra a Fernanda? Mano, essa viveu, hein? Essa aí fez coisa, sabe? Tipo, já com 26 anos as pessoas falam, nossa, a Fê já fez muita coisa. Você e tem aí, 26? Eu tenho 26. E as pessoas falam, meu, a Fê fez muita coisa. A Fê viajou pra 11 países. E a Fê, tipo, conheceu muita gente em muitos lugares. E viaja pelo Brasil, e faz coisa, e, tipo, fez isso, tem projeto, e tem aquilo, tem aquilo. Eu quero ser uma pessoa, tipo, cheia de coisa. E passar essa imagem pras pessoas de faz tudo. Uma acumuladora de Acumuladora de destinos. coisas. Uma acumuladora de coisas, de destinos. Uau, você falou assim, né, sobre... Quando no fim da vida, quando você passa de der pra dessa, pra melhor, que você seja reconhecida como aquela que viveu bastante. E se porventura você, diante de Deus no paraíso, ele olhasse nos seus olhos e falasse, Fernanda, você já passou dessa pra melhor, mas eu tenho o poder de te levar agora pra viver 24 horas, ou quiçá um momento na Terra, em qualquer momento da sua história. Pra qual parte da sua história você iria? Que momento da sua vida hoje que se você partisse pra daqui pra melhor, você queria repetir? Eu acho que... Nossa, tem muita coisa, meu Deus, peraí. Mas eu acho que seria um Natal com toda a minha família. Tava meu pai, todos os meus tios, tias, primo, criança na piscina, minha avó. Eu sempre choro falando dessas coisas, mas... definitivamente minha família. Todo mundo feliz cantando. Algo com eles. Por mais que eu já conheci o mundo todo, mas seria com eles. Tipo, em Boituva. No final de uma viagem, é ter lugar pra voltar, né? Sim. Colin de Mãe é o melhor lugar do mundo. Eu sou besta. Eu choro quando eu falo da minha mãe. É isso. Ela já levou ela pra viajar? Eu já levei ela pra Curitiba, ela e meu pai. E foi muito legal. E eles se divertiram muito. Mas meu sonho de princesa é levar eles pro México. Por quê? Porque eles gostam muito de praia. E minha mãe sempre falou que quer conhecer o México, né? Então, acho que seria uma viagem muito legal com eles, assim. Aí eles viajaram de avião pela primeira vez, quando eu fui pra Curitiba. Aí levei eles na cabine do piloto. Foi muito divertido também. Colinho de mãe não tem outro lugar, né? Colinho de mamãe e papai. Eu sou mimada, sou filha única, então me deixa. Tá deixada. Mas é engraçado, né? Porque, tipo, eu sou uma pessoa tão livre, mas eu sou super apegada à minha família. E é muito loucura isso, porque... Foi o que eu falei, de estar muito bem só, mas, tipo, eu sinto muita falta deles. E não é que eu quero, tipo, ficar debaixo das asinhas deles pra sempre. Que eu quero estar por perto, quero ter histórias com eles, mas, tipo... É o melhor lugar do mundo. Mas o mundo é meu lugar, sabe? Uhum. Então, você tem que equilibrar as duas coisas, assim. Balança, né? Meu, que demais. Fê, pra quem tá ouvindo a gente aqui, se você pudesse dar um conselho que foi essencial pra tua vida, que essa pessoa fala assim, meu, ouve isso, vem com a tia Fê que é sucesso. Que conselho você daria pra essa pessoa? Não tenha medo. Eu acho que chega meio ser o clichê, mas o medo, ele realmente te faz não viver as coisas. Seja ela o que seja, tipo, começar uma carreira nova, começar uma faculdade. Só não tem medo de errar, não tenha medo, vai. Vai e faz, só vai mesmo, sabe? Eu acho que vai muito pro meu blog, assim. Mas vai e faz, sem medo de errar, sem medo de se perder, sem medo de viver, de respirar. Então, só não tenha medo e faz as coisas que você quer agora. Porque, tipo, você não tem nada, só tem tempo. E, tipo, o tempo, ele é desse tamaninho, muito pequenininho. E se você não usar esse tempo da melhor forma possível, porque você pode se perder hoje, você pode partir hoje, ou você pode viver 100 anos, mas você não tem esse limite. Então, por que você não vai pegar esse tempo que você tem e usar ele com sabedoria? Pegar esse tempo e usar ele útil. Então, se você tem medo, você não vai aproveitar ele. Você só vai ficar vegetando e deixando o tempo passar. Porque o medo, ele vai fazer você perder o tempo. E o tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem. Então, acho que é só isso. Não tenha medo de fazer as coisas que te façam feliz. E mesmo que não faça, mas faz também. História pra contar, exemplo, né? Histórias pra contar. Nossa, Fê, muito obrigado. Que eu que alegria agradeço. Ouvir esse papo aqui. Foi muito edificante pra mim. Acho que pra galera que tá ouvindo também. E pra quem quiser te conhecer um pouco melhor, quais são suas redes? Pode me achar lá pelo A Sua Vai Viagens mesmo, que é onde eu tô publicando agora também uma parte do meu trabalho.
que inclusive eu também abordo sobre autoconhecimento. Estou trabalhando na criação de um curso para falar sobre como usar a sua marca, como criar a sua marca através do autoconhecimento. Então, de você conseguir passar esses valores para a marca. Então, assim, estou num projeto bem legal. Então, só vai viagens para me achar e é isso. Maravilha, muito obrigado, Fê. Que Deus te abençoe infinitamente. Você também. Obrigada por me receber, foi muito legal. Que alegria. E você que está aqui assistindo a gente, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like. E se você estiver ouvindo a gente no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast, siga o nosso podcast para que você receba episódios na íntegra toda segunda-feira às 8 da noite. Beijo no coração do seu terapeuta Diogo Moreira e até mais. Tchau, tchau! Hey, Moreira!